A gente começa aqui uma série de entrevistas que fizemos com os artistas que integram o Faísca Lab, que é o laboratório de criação e de publicações da Faísca. Para essa primeira conversa, eu chamei a Ing Lee para falar sobre seus processos, sobre suas publicações, quadrinhos, e a gente também fala sobre cinema leste asiático, sobre cultura pop e vários outros assuntos. A Ing é uma das artistas mais interessantes aqui da cidade na cena de quadrinhos atualmente, e uma das principais atuantes na cena da risografia nacional. Então fique agora com a nossa conversa. Alô, Ing, como é que você tá? Oi, e aí, beleza? E você? Tudo certo por aqui, agora que a gente está aí no festival, né, a Faísca Festival Internacional de Risografia. E para a gente começar aqui a nossa conversa hoje, eu queria te pedir para se apresentar, assim, falar um pouco sobre você, de forma mais breve, que depois a gente vai entrar em assuntos mais específicos sobre o seu trabalho. Beleza. Então, meu nome é Ingrid, só que meu nome artístico é Ing Lee. Vocês podem estar me chamando de Ing, de Ingrid, tanto faz. Eu prefiro Ing, na verdade, mas para os íntimos pode até ser meio Segui, meu apelido de família. Mas eu tenho 25 anos, completei agora em maio. Eu faço zines e publicações desde 2016, mas quadrinhos mesmo eu faço desde 2018. Eu sou coreana brasileira, sou filha de pai coreano e mãe brasileira, sou mestiça, sou surdo-oralizada, mas eu faço cirurgia pelo auditivo. Oralizada quer dizer que eu aprendi português e não sou sinalizada, não faço uso de libras. E é isso, assim, eu faço bastante quadrinho desde 2018 e também trabalho como artista, embora esteja um pouco em hiato, assim, e pesquisadora. Bem legal. Eu queria pegar, a gente começar aqui falando um pouco sobre esses primeiros trabalhos seus impressos. No caso, você falou, né, que começou em 2016. O seu primeiro trabalho impresso foi a boneca, não foi? E ele foi lançado, se não me Foi, engano, na própria Faísca, né? foi lançado na Faísca, assim. Eu, inclusive, estava procurando ele, só que eu não estava achando meus trabalhos mais antigos. Eu só tô com os mais recentes aqui, que eu tinha separado Uhum. alguns. Mas a boneca foi o primeiro zine que eu fiz. Eu ainda era estudante de artes, né? Eu, felizmente, me formei no fim do ano passado. Só que eu só colei grau agora, por causa da pandemia e tal, mas eu já sou oficialmente bacharel em artes visuais pela FMG. E quando eu fazia artes visuais, eu fazia habilitação em desenho. Eu nunca tinha pego matéria de artes gráficas, nem nada do tipo, assim. E aí eu fiz uma zine para ver como é que era o rolê, assim, que eu vi que estava tendo as feiras da Faísca todo mês e tal. Queria entender como é que era, que tinha alguns amigos participando e tudo mais. Então eu pensei, vou fazer uma zine e tentar entrar no Faísca. E aí Foi a eu fiz primeira essa vez que zine. você participou da Faísca, né, no lançamento da Foi a boneca? primeira, Foi a primeira sim, vez? acho que sim. Eu acho que sim, foi. E aí Uhum. eu até imprimi uns pôsteres e tal, que na época eu comecei a pirar, imprimir pôster também. E Uhum. aí eu vendia mais, tipo, prints e zines. Aí eu comecei com essa zine boneca, que ela foi impressa em risografia. Já Uhum. comecei gourmet, É. assim, risografia, com a capa em crochê laminado. Eu pensei, vou fazer caprichadinho e tal. Uhum. E aí era em risografia rosa flúor e amarelo, assim, eu tava pirando muito nessas coisas. Ela tinha umas 8 páginas, assim, era uma zine assim, de ilustrações, meio experimental, de colagens e desenhos, com a temática de falar sobre o corpo feminino como uma boneca. E aí falar que a boneca, embora ela seja uma boneca, ela ainda tem sangue, ela sangra, ela tem tripas, ela tem cérebro, ela caga, ela peida, ela faz várias coisas. E ela tem memória, tem sentimentos, assim. Então, é justamente de trazer esse incômodo que eu vinha sentindo, de justamente ser vista às vezes como tipo meio bonecada e tudo mais, colocada nesse lugar assim desumanizante, e eu tentei trazer isso sob uma perspectiva feminista. Inclusive, essa zine coincidiu quando eu tive meu primeiro contato com o feminismo asiático. Logo depois que eu fiz a zine, eu procurei saber se tinha um coletivo feminino asiático, eu encontrei pelo Facebook. Uhum. E aí, desde então, eu entrei no movimento, assim, de feminismo asiático, entrei em coletivos e tudo mais. Então, essa zine trouxe muitas coisas boas, assim, para mim. Foi tipo, comecei a participar de feiras, comecei a participar de Uhum. militância mais ativamente e tudo mais. Foi um grande marco, assim, para mim.
Depois nós vamos retomar assim, esses outros aspectos assim da sua carreira, né, de 2016 até aqui, esses outros encontros que você teve. Mas eu queria, já que você mencionou a questão da Riso, de ter sido seu primeiro zine e ter já trabalhado com Riso, eu queria saber como é que você descobriu a Riso, como é que você chegou nela, assim? Você se Boa lembra? pergunta. Eu acho que foi pela internet. Eu vi que tinha. Eu tava procurando como imprimir em neon. Eu tava muito pirada em cor. Até hoje eu sou pirada em cor, então, tipo. Mas na época eu tava especificamente muito pirada em cores neon. E aí eu queria saber como que eu poderia imprimir neon, porque a impressão digital não pegava neon. Eu ficava muito frustrada com as primeiras impressões que eu fazia de print e tal, porque eu fazia umas cores muito neon, assim, aqueles verde neon, aqueles azul água, assim, que estoura seu olho, assim, no Paint. Eu fazia muita arte no Paint, MS Paint, aquele programa do Windows. E aí eu comecei assim, só que depois eu comecei a usar Photoshop porque é melhor, dá pra poder imprimir e tudo mais, a resolução é bem melhor, mas eu comecei pelo Paint e eu ficava muito frustrada. E aí eu fui pesquisando e aí eu encontrei a solução da Riso, que tinha algumas cores que davam para ser em neon, assim. E aí eu achei bem legal, eu procurei por estúdios que faziam Riso, assim, cheguei a orçar com alguns. E aí eu fiz com a Selva Press, lá de Curitiba, essa zine Bem da legal. boneca. Não, bem massa, assim. E você também mencionou na sua apresentação a questão dos quadrinhos, né? Eu queria que a gente entrasse Sim. um pouco também sobre isso, sim, e que você pudesse também, se possível, mostrar alguns trabalhos seus. Quando que você começou com quadrinhos? Eu comecei com quadrinhos em 2018. Eu participava muito de feiras e tudo mais, mas eu nunca tive uma produção assim oficial em quadrinhos. Eu fazia mais zines e publicações experimentais e vendia prints. E aí, subitamente, você apareceu na minha vida e apareceu lá falando, tipo, de onde você já tinha um convite, assim, já tava, tipo, meio mandando ideia, vamos fazer uns negócios juntos e tal. Ó, beleza, mano. E aí você foi e falou dessa residência que tava rolando, do laboratório de quadrinhos potenciais, e eu decidi, beleza, eu nunca fiz quadrinho, mas vou dar uma chance aqui, ver como é que é e tal. E aí foi uns dias bem intensos de produção, e eu finalmente percebi que eu não era tão competente assim para fazer quadrinhos. Assim, quadrinhos eu tentava fazer. Desde que eu me entendo como gente, eu desenho. Eu desenho desde criança e tal, mas eu nunca gostei fazer algo na linguagem dos quadrinhos, assim, eu tentava. Eu tentei, mas eu achava muito difícil. Eu não conseguia, eu ficava achando muito complexo, muito complicado de ficar fazendo cena por cena. Tinha muita dificuldade com cenário, principalmente. Isso me travava muito, com poses mais dinâmicas e tal. Quando eu era adolescente, eu desenhava muito, sei lá, retratos. Às vezes, tipo, de corpo inteiro e tal, mas uma coisa bem simples, assim. Eu não explorava tanto, assim. E aí o quadrinho me levou a explorar mais isso, assim. E na época eu já estava tipo levando o ritmo assim de experimentar muito com colagem, tinha muitos trabalhos em colagem, e eu comecei a encarar o quadrinho como uma colagem também. E aí eu vi que eu poderia usar referências para cenários, usar fotos, misturar com filmes que gosto, com lugares que eu frequento, enfim. E aí eu consegui despirocar total e virou essa pira com quadrinhos, assim. Eu vi que não era tão difícil quanto eu achava e que é super divertido, que dava para incrementar não só o desenho, como também ultimamente eu estava refletindo, assim, esses dias na quarentena, que o quadrinho ele não vem só desse hábito de desenhar que eu tenho, mas também de escrita. Quando eu era adolescente eu escrevia muito. Eu jurava que eu ia lançar um best-seller, assim, com 16 anos de idade. Não aconteceu. Eu escrevia coisas tipo assim, meio mistura de Nárnia com Eragon, Senhor dos Anéis, essas tiras, Harry Potter. E aí eu misturava tudo e tentava criar, fazer world building, tentava criar o mundo, etc. Não deu pra frente, assim, eu era muito perfeccionista e ficava travando muito, assim. Mas eu tinha essa coisa, assim, de querer escrever alguma coisa. Ah, também escrever sobre zumbis. Apocalipse zumbi e tal. Mas aí eu escrevia muito. Eu tinha uma pira muito com ficar lendo livro de gramática, de escrever, tipo, muito perfeito, de pesquisar o que é uma tundra por dias seguidos, para poder descrever um cenário igual o Tolkien descreve cenários Sei. intermináveis, assim. Eu tentava, achava que esse era o jeito, assim. E aí eu vejo hoje em dia que tem alguns resquícios disso. Não só, tipo, no jeito que eu roteirizo, crio as falas, eu sou meio verborrágica, assim. Às vezes eu faço, tipo, quadrinho que os personagens falam pra cacete e nem cabe toda a fala no mesmo quadro. Eu tenho que ficar dividindo, aí esse é um desafio.
Sei. Mas eu percebo que, tipo, essa questão da pira com o cenário, por exemplo, é uma coisa que eu mantenho pro desenho, assim. E aí ver como que Uhum. essas linguagens, elas se interseccionam, assim, no quadrinho é uma coisa muito legal. Isso é Sim. interessante porque, igual você falou, né, a sua primeira história foi a partir do Laboratório de Quadrinhos Potenciais e que teve uma história em quadrinhos que saiu na Parafuso 1, que teve um hiato de tempo, assim, né, acabou que você lançou outras histórias nesse período, mas e Sim, sua primeira história saiu depois, saiu no final de 2019. Mas sim. essa Eu história tô até com ele sua, aqui. então, essa Se você quiser, história eu pego. sua, por favor, gostaria que você mostrasse porque Uhum. ela também usa muito essa questão do cenário, né? Apesar de ser um foco na personagem, sempre tem um cenário ali por trás, e isso faz é uma parte muito importante da história, né? Uhum. Sim. Eu peguei aqui a parafusa. Uhum. Eu tive a cara de pau de participar do FIC 2018 sem quadrinho. Porque eu achava que eu ia ter parafuso. Aí eu não tinha, eu só tinha zine. Mas Uhum. eu vendi pra caralho, foi ótimo. Ah, Foi uma então tá bom. experiência ótima, assim. Mas eu achava que eu ia ter quadrinho, mas eu participei do FIC. Eu tive a proeza de participar do FIC sem quadrinho. Mas depois, na Bienal de Curitiba, eu já tinha Já outro tava, né? quadrinho. Que foi em 2018. Aí essa aqui é a parafuso. Deixa eu achar aqui. Aí tem vários artistas. O meu é depois de tudo. Fiz essa história aqui. Sempre passou várias limitações de fazer sempre com do busto para cima do personagem, só o personagem pode falar, inclusive tinha que ser uma personagem feminina, né? Só ela podia falar, só podia ter balão dela, não podia ter caixa de texto, não podia ter balão de outra pessoa, mas ela podia falar como se estivesse respondendo. O tema era cidade, o subtema era. É, tentando lembrar. Era como a personagem. Estado de espírito da personagem. E aí eu quis passar por vários cenários, assim. Tipo, na Liberdade, por exemplo, no bairro da Liberdade em São Paulo, ela pegando metrô e tal, se indo pro bairro da Liberdade. E aí depois vai para um restaurante coreano que eu frequentava bastante com os meus pais. Depois ela vai para o Izakaya, que é um boteco japonês que tem lá na Liberdade também. Essa E aí história você depois, construiu ela a partir de referências de imagens, assim, de fotos e sim, tal? eu construí ela bastante assim de referências de foto, assim que eu fui coletando, tanto referência de foto minha nesse restaurante, fotos de terceiros que eu encontrei no Google, no Instagram e tal, porque eu não manjava muito cenário, inclusive eu misturei com também as coisas cenários de filmes, tipo ela olhando aqui os prédios. Eu peguei esse prédio, esse banner da Fujifilm emprestado de um filme, Ah, que é legal. o Taipei History do Edward Young. Ele é um filme dos anos 80. Ele é Aham, legal. taiwanês. É um filme, eu tava pirando muito em cinema taiwanês, assim, na época. E Aham. aí, como eu não tive uma formação formal, assim, em quadrinhos, eu pensei na narrativa muito, tipo, pegando referências do cinema. Eu vou querer retomar a parte de Uhum. cinema daqui a pouquinho. Eu só queria ligar Sim. agora essa personagem aí que aparece na Parafuso 1, na sua história da Parafuso 1, que você usa Uhum. ela volta a aparecer nas Uhum. suas histórias, né, no Karaoke Box, que inclusive também foi impresso em riso, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa Uhum. ligação, tanto da Parafuso 1 dessa personagem, ela reaparecer, o que ela significa, e você falasse também um pouco sobre o Karaoke Box. Aqui, Karaoke Bots. Peguei Karaoke Bots. Essa personagem ela apareceu de novo no Karaoke Bots. Karaoke Bots eu já fiz em 2019. E aí foi minha terceira publicação em riso. Antes veio a que eu lancei na Bienal de Curitiba, que é a Santa Good. E aí na Santa Good eu também passo por cenários de filmes. Aí, deixa eu achar. Eu faço um quadrinho chamado Humanidade. E aí eu transito por vários cenários de filmes, inclusive as personagens são de um filme, mas isso a gente entra depois. E mais falando que esse aqui foi o segundo quadrinho em riso. E aí, esse aqui foi a terceira publicação em riso que eu fiz, que é a Karaoke Bots. Ela é em três cores, azul, rosa e amarelo. E essa personagem eu criei um afeto muito grande por ela, assim. Tipo, eu criei ela muito baseada numa personagem que tem outro filme desse mesmo diretor do Taipei History,
Tem um filme chamado Terrorizers e tinha uma personagem assim que ela nem tem nome, é uma personagem meio misteriosa e tal. Mas ela tipo, tem um cabelinho assim e tal, usa umas roupas meio neutras. Tudo. E essa foi a minha grande inspiração para criar essa personagem. E eu acho que eu acabo criando uma relação meio de afeto assim, com o personagem. Assim. Inclusive, eu até queria retornar isso depois com a zine que eu estou desenvolvendo agora para o projeto. Ah, legal. E aí eu trouxe outros personagens de volta, assim. Ah, que e aí massa. Depois que ela ganhou nome, aqui ela ainda não tinha nome, na Patrulha do Cis ela também não tinha nome. E aí o outro quadrinho que vai ser lançado agora, que é uma antologia chamada Histórias Quentinhas sobre Existir, que é uma antologia LGBT, de histórias que, tipo, vão contra essa narrativa de trazer histórias LGBTs de forma trágica, mas ir contra isso e trazer histórias que dão para você, tipo, se sente um quentinho, assim, no coração e tal. E aí eu fiz uma história novamente com essa personagem e ela ganha nome. E aí o fundo dela, o background dela é bem mais explorado, assim. A história chama Girl, que é um título coreano, e ela é uma personagem coreana brasileira, assim. Ah, legal. É quase um alter ego? É o psicólogo, quando viu o Solo do Cinza, ele falou, é você, né? Não é pra ser autobiográfico, inferno. E aí aqui se passa no Cuyama, que é um karaokê que eu frequento, assim, lá em São Paulo. E aí, deixa eu achar aqui. O Cuyama é um karaokê que fica no bairro da Liberdade também, novamente o bairro da Liberdade. E aí ela está numa noitada dentro desse karaokê. A ideia dessa zine surgiu num karaokê. Quando você estava no frequenta, né? karaokê. Você frequenta muito karaokê, né? É o meu rolê pós-feira, assim. Quando eu estou em São Paulo, principalmente, para que em BH até tem alguns, assim, mas em São Paulo, principalmente, o rolê pós-feira é encher o bucho e ir para karaokê. Só na Comic Con que eu não consegui fazer isso, porque eu estava muito morta, mas outras vezes, assim, que eu vou pra feira, esse é o rolê religioso, assim. E aí ela tá nesse karaokê. A ideia surgiu dessa parte aqui, que ela fala, sabe do porquê de eu gostar de ver o karaokê? É que você pode expressar sentimentos, sem necessariamente ficar falando deles o tempo todo, entende? Ela interrompe a conversa e pergunta se quer fumar um cigarro, fumou droga. Mas aí, essa era a ideia de onde surgiu. Essa era justamente onde tem a página dupla, assim. E aí a metade do quadrinho, eu fui, tipo, desmembrando o quadrinho, ampliando ele, assim, até formar toda a história, assim. Mas em torno dessa cena, assim, que surgiu. Ah, bem massa. E eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre, como é que é o nome? É Sam Taegyeok? Como é que pronuncia? Eu não sei a pronúncia. Minha pronúncia de coreano também não é muito boa, não. Mas eu acho que é Sam Taegyeok. Taegyeok. Ah, sim. Eu queria que a gente falasse, então, um pouco sobre ele. Você mostrou ele já aí, né? Ele foi feito com outros artistas, né? E todos têm ascendência coreana, é isso? Isso. Sam Taegyeok é uma antologia com 3 artistas. Sou eu, a Patrícia Baik, Pati Baik, e o Monge Han. O Monge Han é tatuador, ilustrador e quadrinista. A Pati é artista plástica e quadrinista também. E eles têm ascendência coreana brasileira. E aí o Monge era de Curitiba, agora está morando em São Paulo, mas ele é de Curitiba e nasceu em Manaus, eu acho. E a Paty é de São Paulo, ela viveu bastante assim dentro da comunidade coreana e tal, e eu sou de BH. E aí a gente teve a ideia de fazer isso quando a gente estava numa feira, acho que foi a Feira Craft, a gente estava com o Selo Pólvora e o Monge estava lá também. Aí eu lancei a ideia, vamos fazer um zine com as cores do Sam Taegyeok. Ele é um símbolo, esse aqui. Ele é um símbolo da versão de 3 cores daquele mesmo símbolo da bandeira da Coreia do Sul. Que parece o símbolo da Pepsi, mas não é. Parece um yang, mas não é. É tipo derivado do taoísmo, de questões taoístas, xamanistas assim, coreanas e leste asiáticas, mas é próprio da cultura coreana. E aí o Sam significa 3 em coreano, aí é quando o Taegyeok ganha 3 cores. Aí ele não é mais tipo vermelho e azul, ele também vem o amarelo. E cada cor tem sua simbologia própria. Assim. O vermelho ele entra como terra, o azul entra como céu, paraíso, e o amarelo, a humanidade. E aí esses são
as três coisas que regem o universo. Isso é interessante, porque são umas cores até, de certa forma, comuns de usar na Riso, assim, né? Vocês conseguiriam usar essas cores de uma forma legal, assim, Sim. né? Aí a gente pensou já na craft. Eu já falei, cara, eu quero amarelo. Eu quero amarelo. E aí cada uma das foi tipo, a Paty pegou o azul, que é o Céu Paraíso, e ela fez a história dela. E aí cada história tem uma predominância maior da cor que você pegou. O Mongehan pegou o vermelho, que é a terra. E eu peguei o Humanidade, que é o amarelo. E aí esse quadrinho ele foi indicado, foi finalista do Prêmio Dante de Ouro do ano passado. Uhum. E Ing, já que a gente está no assunto, o seu pai é norte-coreano, né? E eu Isso. vejo que seu trabalho, ele, em diversos momentos, existe uma conversa com essa ascendência sua norte-coreana, principalmente de uma forma meio crítica, meio ácida, assim, em relação à Coreia do Norte. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação que você tem e como isso reflete no seu trabalho. Uhum. Eu não estava achando minha zine, senão eu mostrava. Mas eu, na Faísca, tipo, quando eu participava bastante das feiras e ainda não tinha quadrinho, eu lançava muito zine. E aí teve essa boneca e depois eu lancei uma zine chamada Chocopai. Chocopai é um bolinho que parece um alfajor recheado de marshmallow sul-coreano. E aí eu fiz uma zine sobre como esse bolinho virou uma moeda de troca na Coreia do Norte. E aí é uma zine, tipo naquele formato basicão de zine, assim, tipo, você abre e tal, pequenininho. E daí, tipo, eu quis trazer essa questão de trazer notícias absurdas, desmentir elas, ou até mesmo explicar melhor o que aconteceu, assim. E aí, só que tudo foi por questões, assim, de pesquisa própria e não por relatos, coisas do tipo. Meu pai, ele nasceu na Coreia do Norte, em Anak, que é um condado lá da Coreia do Norte, assim, mais pro sul da Coreia do Norte, se não me engano. E ele fugiu de lá com 3 anos de idade. Isso foi na época da Guerra da Coreia, que aí tinha acabado de disparar. E as fronteiras ainda estavam bem, tipo, complicadas, assim, não estava exatamente tão demarcado e difícil. Então tinha bastante gente refugiada do norte indo para o sul na época. E aí meu pai fugiu com a avó e encontrou meu avô, que ele estava como médico na Guerra da Coreia, na cidade de Incheon, na Coreia do Sul. E aí eles moraram na Coreia do Sul até os 18 anos de idade do meu pai. E aí eles vieram para o E eles Brasil. tiveram, sim. Inclusive, recentemente, eu descobri por que meu pai veio para o Brasil, para a América do Sul, no caso. Eu descobri que foi por causa de espiões norte-coreanos. É mesmo? Eles estavam tentando pegar seu pai na Coreia do Sul, não? Então, o rolê é o seguinte, parece absurdo, mas é verdade. Ele me contou esses dias, eu tô tipo, como você não me contou isso antes? Mas ele me contou que o meu avô era médico. E ele tava, tipo, ele teve que conseguir a licença dele de ser médico de novo, estando na Coreia do Sul. E Só como ele era situando refugiado, aqui, eles dificultavam a barra para ele. O seu avô é norte-coreano também. Sim, de Pyongyang. Mas, tipo, ele nasceu na Coreia do Norte antes de ter a separação. Inclusive, quando a Coreia ainda era parte do Império Japonês, assim. Era colônia do Japão. E, enfim, meu avô ele era médico, e aí ele teve que conseguir licença como médico e tudo mais na Coreia do Sul. E quando ele conseguiu, ele começou a ganhar bastante dinheiro e tal. E, na época, a ditadura militar da Coreia do Sul, de direita, conservadora e tudo mais, similar com a ditadura que a gente teve aqui, em certos aspectos, estava rolando, estava tendo esse contexto, e tinha resistência, células, espiões norte-coreanos, porque mesmo tendo armistício, assim, tipo, a guerra deu uma trégua, ainda estava um clima pesado de Guerra Fria, assim, porque, tipo, a Guerra da Coreia é basicamente uma guerra que aconteceu por causa da Guerra Fria, assim, que chamam até meio de Guerra Esquecida, assim. No Ocidente eles chamam como Guerra Esquecida, porque é real, eles falam que a Guerra Fria não teve guerra, mas teve várias, enfim. Mas aí o meu avô, ele era
chantageado extorquido por espiões norte-coreanos que estavam na Coreia do Sul. Eles estavam morando em Seul, na capital da Coreia do Sul, e aí esses espiões ficavam pressionando ele a dar sempre todo mês uma quantia de dinheiro para eles, assim, tipo, porque sabiam que ele era refugiado e tudo mais, e ele era obrigado a dar, porque senão ia matar toda a família dele. E aí, se ele dedurasse pro governo que ele estava sendo extorquido, ele ia se dar muito mal, porque ia colocar ele até mesmo como espião, porque era ditadura militar. Eles estavam perseguindo fortemente, assim, qualquer resistência de esquerda, comunista, enfim. E aí a única solução que ele encontrou foi fugir, imigrar. E aí ele veio para a América do Sul através da fronteira do Paraguai, assim, eles moraram um tempo assim, no Paraguai, inclusive tem uma comunidade bem expressiva de coreanos no Paraguai até hoje, mas eles moraram um tempinho lá, mas não muito, e logo depois vieram para São Paulo, pro Brasil. Muito interessante. Aí eu tenho essa questão, assim, tipo... E isso reflete em vários trabalhos seus, assim, né? Alguns prints. Tem alguns prints seus. Aqui em casa eu tenho um que tem alguns meninos, assim, com roupas de exército e tal. O próprio Kim Jong-un também aparece em diversos desenhos seus. Queria que você falasse, assim, algo sobre isso. Assim. Eu me propunha muito a estudar isso de um jeito que isso fosse contra a mídia tradicional, que sempre cria muitas fake news absurdas sobre a Coreia do Norte. A gente teve essa recente falando que o Kim Jong-un tinha morrido e que a irmã dele ia sumir e tudo mais. Eu até fiz uma sátira, assim, tipo, comparando ela com o personagem de Avatar, que elas parecem muito. Porque ela é muito, tipo, cara de má, assim, de vilã de filme e tal. Então, tudo isso tá transformando esse meme. Mas eu fiz essa série de zines e eu fazia isso tudo com o intuito de justamente tentar mostrar que a Coreia do Norte é um país que sofre muito com fake news, é muito difamado pelo mundo inteiro, porque ele é inimigo do resto do mundo, assim, tem pouquíssimos países que apoiam a Coreia do Norte. E aí eu tentava buscar algumas mídias alternativas e tudo mais, entender como é que funcionam as coisas por lá, buscar outras fontes e trazer isso ao público. É uma coisa que se você parar para pesquisar, para varar umas noites e tal, você consegue achar, igual eu, porque o que meu pai sabe da Coreia do Norte é o mesmo que a gente sabe, praticamente. Às vezes até mais intenso, porque ele cresceu na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é totalmente contra a Coreia do Norte. Então eu queria tentar não demonizar tanto, assim, mas ao mesmo tempo ter um pé crítico, óbvio. Eu, obviamente, não sou a favor do regime do Juche, eu acho muito problemático, definitivamente não apoio regimes ditatoriais, sejam eles supostamente de esquerda ou de direita, mas eu gosto de trazer essas questões no meu trabalho, assim. Eu tinha parado recentemente, assim, tipo, para explorar outras, porque eu sentia que pessoas ainda estavam me taxando como uma especialista do assunto, sendo que eu só estava pesquisando o que era possível de encontrar, porque é muito difícil, tipo, você saber o que realmente ocorre lá. Mas aí eu estava me sentindo desconfortável com isso e parei. Mas agora eu estou retomando e sobre outras formas, assim, de trazer essas temáticas, né, no meu trabalho, incorporando também como elemento, assim. Não, bem legal, assim. E outra coisa também que faz muito presente no seu trabalho, né, para além dessa questão da Coreia do Norte, acaba que até as coisas se misturam um pouco, é a cultura pop, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a cápsula, que é baseada no Akira, né? A animação Akira. Tocar ela aqui. Olha só. Brilhante. A cápsula é uma antologia lançada pelo meu selo editorial. É a estreia do meu selo, o Quiabo, que eu fundei junto com a Larissa Kamei, que é designer e produtora gráfica. Então, a gente é essa dupla mineira, o Quiabo. E a gente fez essa antologia com 9 artistas em homenagem a Akira. Tendo em vista que a Akira foi... a história se passava em 2019, a gente quis aproveitar esse timing e lançar o Cápsula em 2019, que rolou no fim do ano. E aí a gente lançou esses artistas dentro dessa antologia, que o que eles têm em comum é basicamente a admiração por Akira, mas são várias linguagens distintas, vários lugares de fala, de partida, assim, diferentes, são autores que são
Tem autores de origem asiática, amarelos, tem autores negros, tem autores LGBT, trans, lésbicas, enfim, de várias origens diferentes, porque essa é a proposta do Quiab, de justamente contemplar essas produções de corpos tidos como dissidentes na sociedade. E aí a gente fez esse tributo ao Katsuhiro Otomo e toda a influência que ele teve assim, sobre a cultura pop. É interessante isso do Akira que você falou, né, de 2019, é que tem muitas coisas muito parecidas com o que está acontecendo agora, né? No Akira mesmo, teria a Olimpíada em Tóquio em 2020 e ela é cancelada, né? Sim. Altos protestos rolando e tal. Eu preciso rever Akira, inclusive, assim, tem um tempo que eu não vejo. Eu também preciso ver de novo. Falaram que Akira prevê um monte de coisas, assim. Uhum. E é bem absurdo. Mas aí eu fiz uma história também. Eu participei não só como editora, como também autora. Aí eu fiz uma história chamada Que Se Exploda. E aí que se começa dentro de um hotel cápsula, que elas acordam assim, elas moram num conjunto habitacional cápsula. Que eu sempre pirei muito em hotéis cápsulas japonesas, eu queria muito incorporar isso. Essa lavanderia de Akira, inclusive. E aqui, esse aqui é no centro de BH, não sei se você já viu esse lugar, é lá na rua São Paulo, bem perto do Oiapoque. Sim, sei. Já vi sim. Tem uma loja lá chamada Li Eletrônicos. E ela tá aí também. Eu tenho esse prédio que eu achei muito legal, assim, provavelmente um puteiro. E aí embaixo tem essa loja Li Eletrônicos. E aí eu fui lá pra tirar foto, assim, tipo, eu peguei um ônibus e fui lá só pra tirar foto um dia, pra pegar essa referência. E aí Pra quem tá assistindo a gente, só para situar, assim, a Rua São Paulo, onde tem esse prédio, é bem centrão de BH, assim, né? Tem aquele centrãozão de BH. O Oiapoque é um prédio, tem vários, né? Tem vários lugares, assim, de venda, de comércio ilegal. Que o pessoal aqui em BH, eles tiraram, né, os camelôs da rua, né, do centro, e levaram eles para esses prédios onde juntou tudo, assim. Então você entra nesses prédios e tem vários camelôs, né, como se fosse uma grande reunião dos camelôs da cidade, assim. Eles foram deslocados para lá, né, shopping popular. É curioso notar que eu não vejo muitos chineses em BH, mas por lá, exclusivamente lá, é onde eu vejo os chineses imigrantes, assim. Geralmente são imigrantes, são uma geração mais recente, assim, estão no Brasil. E aí até fiz, tipo, a dona da loja, que chama Dona Li. Ela, não, obviamente, não é a mesma dona de lá, assim. Talvez um dia eu tenha coragem de entrar lá e falar, fiz um pratinho, mas aí ela tem um pincher, assim, e tal. E aí elas batem um cara que tem esse patinete eletrônico ridículo. Mas aqui tem uma cena também que eu misturo Belo Horizonte, Viaduto de Santa Teresa, com Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. E aí, esse aqui é o hotel Ryuyong da Coreia do Norte, de Pyongyang. É um hotel muito fabuloso, assim, ele é tipo desproporcionalmente grande em relação a toda a cidade. E ele tem esse formato muito peculiar, assim. Eu gostei de adicionar isso à paisagem distópica, assim, pensar uma BH distópica onde as pessoas moram em conjuntos habitacionais cápsula e dão um rolezinho subindo em viaduto. Não, muito legal, assim. Eu queria que agora a gente entrasse um pouco para falar um pouco mais sobre risografia, assim, no seu trabalho. Eu queria saber, você já contou, né, como é que você teve esse primeiro contato, como é que foi a sua pesquisa para chegar até isso, mas por que você continuou usando a riso, assim? Eu acho que a riso é um suporte muito interessante, assim, por conta das cores, as combinações de cores e todo o processo, assim, me interessa bastante. É uma técnica japonesa, né? Então, tipo, me lembra um pouco, às vezes, design japonês, assim, mais antigo, dos anos 80. Eu sou bastante influenciada por design japonês, assim, em termos de cores e tal. Aí eu fico até me questionando se aqueles cores que eles eram de serigrafia ou risografia mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito dada a cores, eu gosto muito de usar cores, e as cores da risografia são incríveis, assim, dá umas combinações muito bacanas, assim.
E, não sei, eu ainda sinto que é pouco explorado, assim, no quadrinho. Eu já vi muitas vezes, assim, em videografia, mas no quadrinho ainda é pouco explorado. Eu imagino que talvez por questões orçamentárias e tal, é realmente mais difícil fazer uma coisa longa, assim. Mas como eu fiz até agora quadrinhos mais curtinhos, aí coube no orçamento e tal, mas eu acho que dá um efeito incrível, assim, tipo, retículas, degradês e tudo mais. Eu Tem acho todo um outro bem gráfico. pensamento, né, assim, para trabalhar em Sim, eu riso, gosto né? de pensar, para além da história, para além dos desenhos, de roteiro, eu gosto muito de pensar e explorar formatos gráficos experimentais, assim. Então, a risografia é ótima para isso. Eu acho ela interessante para muitos projetos, assim. Não, bem legal. E você já, igual você falou, né? Você imprimiu a boneca lá na Selva, em Curitiba, que é o estúdio, né? Lá em Curitiba. E você já trabalhou com vários outros estúdios também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos, como é que são esses processos para você e tal, como é que você chegou neles também. Inclusive, eu imprimi meu TCC em riso. Uhum. Ele está aqui do meu lado, vou pegar ele. Eu imprimi meu TCC em risografia, mas ele não é exatamente um quadrinho, não. Ele é mais uma publicação experimental com diversos ensaios, assim. Esse aqui é meu TCC. Ele tem um formato parecido com o da Karaoke Bots. Tá virando o formato em Guili, né? Esse aí. É por causa que eu fiz a Karaoke querendo testar esse formato do TCC. Porque na época eu tinha que fazer o TCC, mas eu tranquei semestre. Eu tava passando por muitas barras, assim, eu tava de luto e tudo mais. E aí eu, não vou dar conta de fazer o TCC. E aí eu fiz o Karaoke Bots no lugar. E aí eu aproveitei para testar o formato do TCC. E aí o TCC é mais sofisticado um pouco, assim, a coordenação é artesanal e tal. E aí ele abre bonitinho, abre retinho. Mas ele é em risografia azul e amarelo. E essa parte aqui da guarda é preto. E algumas também. Tem algumas páginas também que são de amarelo e preto. Deixa eu achar aqui um desenho por aqui. O seu TCC foi lançado quando mesmo? Foi no fim do ano passado. 2019, pela né? Intracampo. Foi pela Intracampo. Uhum. E aqui são padrões coreanos. E aí no TCC eu exploro questões bem autobiográficas mesmo, assumidamente autobiográficas. E aí eu faço tipo histórias de família, do meu pai, da minha mãe. Esse aqui é do fluxo de imigração do meu pai. Esse aqui é um desenho que eu fiz do meu pai no Porto, em Seul, indo para a América do Sul. Esse aqui é tipo um documento que ele teve que usar no Paraguai e tal. Ele estava no Paraguai. Eu também falo da família materna e tudo mais. E aí eu fiz esse TCC também quando eu estava de luto pela minha avó. Assim. Ela é Marina, e aí Marina se traduz como que vem do mar. E aí por isso também influenciou bastante assim, a questão do TCC. De levar esse azul, tanto pela questão de porcelana, aquelas porcelanas tradicionais que tem aquele azul, e a Riso tem um azul bem bonito, assim, bem forte, e lembra da porcelana, teve essa questão do mar, assim, justamente pensar o que veio do mar, foi tanta imigração do meu pai, quanto até mesmo minha avó, quando a gente não enterrou ela, a gente cremou e jogou as cinzas dela no mar. E aí deixa eu até a cena aqui do vídeo que eu fiz. De mim e meu avô jogando. Aí eu acho que a Riso dá umas soluções muito interessantes, esses degradês, a sobreposição de cor. E aí eu quis trazer essa questão do mar, assim. E aí, tipo, deixa eu achar aqui. Tem Pelo que eu uma tô vendo situação aqui, que ele é uma mistura, assim, né? Ele tem umas partes que são bem quadrinhos, e aí tem umas outras partes que tem uns textos maiores, né? Você fez um jogo aí, né? Aqui, as bonecas coreanas que eu tô começando a explorar. E aí, nesse TCC foi tipo uma mistura de ensaios com memórias afetivas, tanto de objetos, de lugares, de comida. Então, o TCC, bulgogi de carne moída, que é uma comida que eu faço aqui em casa, assim. O bulgogi é um churrasquinho coreano, e aí a gente improvisou com carne moída e acabou virando uma receita nossa. E aí, às vezes, aos domingos, a gente se reúne e eu faço o bulgogi e tal, e aí eu falo dessa metáfora, assim, tipo, falar que eu sou um bulgogi de carne moída por ser essa coisa híbrida, essa coisa
sempre se reinventando, né, descobrindo, né, que eu sempre reformulo a receita de algum jeito, descubro novas formas de fazer, assim. Mas aí esse TCC traz isso, assim. E aí foi feito para Entrecampo, a Karaokê Bots também foi para Entrecampo. A Entrecampo é em BH, né? Para quem tá de Belo Horizonte, com o Portilho e o Grazi. E a Samtegu, que eu fiz a primeira edição com o Volusia Press, de São Paulo, e a segunda com a Entrecampo. Essa aqui é a segunda edição, e essa aqui é a primeira edição do Volusia. Essa aqui é a primeira edição. Ao trabalhar com estúdios diferentes no mesmo trabalho, assim, você percebeu alterações, assim, mudanças de um para o outro e tal? Eu percebi, assim, algumas coisas. Na verdade, esses dois aqui são a segunda edição. Nossa, eu vendi a primeira edição. Eu tô percebendo que os dois são a mesma edição, agora que eu tô vendo. Mas tinha diferença, assim. É diferente, assim, as impressões de um estúdio pro outro, assim. A Riso muda muitas vezes, até às vezes, se imprimir de um dia pro outro já dá uma diferença, né? Eu acho que é a variação da máquina, às vezes, que dá, tudo. Acho que uma pessoa que trabalha com RIS, assim, de impressão, pode dizer melhor, mas eu sinto que tem uma variação bem grande, assim. Eu gosto de trabalhar com certos estúdios, assim, justamente porque faz questão de, tipo, acertar as camadas e tudo mais. Apesar de que RIS, às vezes, é legal ter essa sobreposição, esse deslocamento das camadas, mas às vezes o trabalho não cabe tanto deslocar, assim. Mas, e quando você faz esses trabalhos com os estúdios, você normalmente prepara todos os arquivos? Como é que é a sua relação de mandar o trabalho para o estúdio imprimir? Assim, você participa mais ativamente lá com o estúdio ou normalmente você só manda o trabalho, o pessoal resolve, te imprime, te entrega? Como é que é? Eu já acostumei, assim, tipo, quando eu fiz a boneca, eu apanhei bastante para entender como é que fazia. Mas aí eu entendi. E aí eu comecei, desde então, sempre trabalhar já pensando no resultado final. Eu acho que um dos resquícios, inclusive, do laboratório de quadrinhos, que eu fiz que ser em 2018, foi justamente aprender a trabalhar com limitações desde o início. E aí, desde o início, quando eu engato no projeto, eu já penso nas limitações. Limitação de cor, limitação de como ele vai ser impresso, de tiragem, de páginas, enfim. De tema, enfim. Tudo pode ser uma limitação, uma restrição criativa. Mas isso não restringe, na verdade, para mim isso amplia para mim. Então eu consegui como eu vou explorar em cima desse formato, assim. E aí eu consigo pensar em soluções mais facilmente, assim. Não, muito legal, assim. E eu queria retomar aqui uma coisa que você falou numa das perguntas anteriores, que você estava fazendo essa ligação da Riso com o Japão. E aí também retomando a questão da cultura pop, que está muito presente no seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão assim da Riso com, sei lá, o Tamagotchi e como isso influencia assim, seu trabalho. Esse até é meu botão, o Tamagotchi que fiz. Como você vê essas tecnologias japonesas? Então, eu comecei a desenhar por causa de Pokémon, basicamente. Assim, eu desenhava enquanto assistia o desenho, pegava um papel de ofício e uma caneta e começava a desenhar e tal. E eu tento trazer muito referências assim de infância nos meus trabalhos. E, não sei, a Riso me lembra as mídias que eu consumia quando era criança. Algumas revistas, assim, sendo impressas de um jeito meio diferente, assim. Me lembra um pouco. Eu tenho algumas Pokémon Club, assim, as revistas antigas de Pokémon, que elas têm umas capas em neon. Eu fico, você usou Pantone? Como é que você usou, assim? Mas me lembra, remete a essa nostalgia, assim, de ter umas cores que parece que é de comer, assim, e tal. Mas a cultura pop sempre foi uma questão muito presente, assim, no meu trabalho, nas referências que eu trago e tudo mais. E aí eu penso bastante nisso, em como eu vou trazer elas, assim. Eu penso em trabalhos que vão fazer o meu criança feliz, assim, que vai deixar a minha criança satisfeita, assim, vai olhar assim, beleza. E você, criança, deve ficar super satisfeita com a série Pocket Monsters, né, em porcelana, né, que você fez. Eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre isso. São uns Pikachus, assim, né, parecem uns Pokémons, né. Eles não estão aqui. Mas eu fiz uns Pikachus em porcelana a partir de bonecos. Eu tenho alguns bonecos aqui. Eu até brinco falando que no meu quarto dá pra ter, tipo, encontro 7 Pokémons, 7 Pikachus no meu quarto. Literalmente tem 7 Pikachus no meu quarto. Eu tirei moldes de vários bonequinhos de plástico, tipo esses aqui, e tirei molde com gesso e comecei a reproduzir eles em cerâmica. E aí me interessa bastante a parte de pedidos, tipo, produção serial e tal.
E me remete muito a, tipo, esses bonequinhos que eu tinha das crianças, os bonequinhos de Guaraná com a Cilinha, ou daquelas máquinas de venda também, bem bootlegzão, assim. Uhum. E a ideia é fazer, tipo, vários e tal. É um projeto que eu comecei a fazer em 2016, mas de fato eu fiz as peças em 2018. Até o momento anda em hiato, assim, porque eu não estou podendo ter acesso a um ateliê de cerâmica agora. Uhum. Eu até comprei porcelana ali, que dá para começar, eu vou fazer uns moldes novos e fazer e tal, mas eu ainda não tive tempo. Mas eu estou pensando em maneiras de como desdobrar essa pesquisa em outras coisas. E como eu posso interseccionar a artes visuais com os quadrinhos. Porque são mercados distintos, né? São configurações meio distintas. Mas tem intersecções, tem muitos artistas assim que são tipo cineastas, que são músicos e tudo mais. Por que não pode ter um artista que é quadrinista e artista visual ao mesmo tempo? Então eu estou pensando em formas de como eu posso entrelaçar essas linguagens, assim, tanto a linguagem da colagem, da assemblagem que eu tinha antes. Eu acabei perdendo um pouco disso porque eu foquei muito em artes gráficas e publicações. Você tem muita coisa, né? Você, além de quadrinista, como artista visual, você tem diversos trabalhos, né? Também, assim, tem a porcelana. Eu estava vendo, você lançou também deixa eu pegar minha cola aqui. É o catapou, né? Que a gente estava falando da Coreia do Norte também. Uma bandeira de pelúcia, assim, que depois aquele tecido de pelúcia. E aí eu fiz uma bandeira da Coreia do Norte. Eu fiz isso no auge das tensões da bomba atômica, assim, que estava rolando. Que o Trump estava querendo tirar a bomba atômica, e parecia que ia ter uma guerra, não teve, mas e no fim eles fizeram as pazes, hoje em dia parece que não, mas era no auge dessas tensões, eu estava tipo querendo externalizar isso de alguma forma. E aí esse catapou, esse trabalho que é uma bandeirona, assim, grandona em pelúcia, é para falar que é a ameaça nuclear versus pelúcia. E aí entrelaçar essas coisas, assim, tipo, é fofo, não é. E teve inclusive uma coisa muito engraçada que rolou. Quando eu expus isso, eu expus isso foi numa exposição de alunos lá da Belas Artes, e foi lá no CRJ. E no CRJ tem muito grupo de K-pop. Só situando, pessoal, aqui o CRJ é o Centro de Referência da Juventude aqui em BH, né? Um prédio da prefeitura que tem diversas ações, oficinas, enfim, e tem um espaço legal, sempre tem reuniões lá e tal. Que surgiu como ocupação, né? E hoje em dia é um espaço legitimado pela prefeitura e tudo mais. Mas aí é tipo um CCSP de BH, é parecido. Assim. Tem CCSP, também tem K-popeiro, tem biblioteca e tudo mais. E aí tinha esses K-popeiros dançando lá, e eles ensaiaram provavelmente em frente onde eu estava expondo meu trabalho. E aí essa pelúcia, aqueles tecidos de pelúcia, sabe? Fofinho. E aí dá pra você escrever nele, tipo, passando o dedo. Obviamente não é vandalismo, você tá passando o dedo, assim. E aí fizeram isso na bandeira. Eles escreveram BTS na bandeira. Super! Eu tentei tirar foto, mas não saiu na foto. Mas aí eles escreveram BTS, assim, na bandeira. Achei muito sensacional. Bom. Achei uma intervenção muito boa, assim, para incorporar no trabalho. E uma coisa que você estava comentando, assim, é que você, na verdade, desde o início do papo, assim, você já tocou nesse assunto e eu queria que a gente aprofundasse um pouco também, dessas referências que você tem no cinema do leste asiático. Eu conheço muito pouco, assim, né? Eu tenho o meu conhecimento, assim, do cinema asiático e tal, é muito mais por animações, né? Por essa questão da cultura pop mesmo, animações japonesas, igual o Akira mesmo que a gente falou, e por esses filmes que acabam furando uma certa bolha, que é o caso, por exemplo, do Parasita, do Old Boy e tal. Eu queria que você falasse sobre os outros filmes, assim, que eu, por exemplo, nem conheço. Eu comecei a assistir, assim, assistir mesmo, assim, pegar para assistir foi tipo em 2017, fim de 2017 para 2018, coincidiu com meus quadrinhos, assim. Mas antes eu também já vinha começando a assistir, o primeiro filme coreano que eu assisti era do Bong Joon-ho, do Parasita. Foi O Hospedeiro, que passou no Telecine. E aí foi o primeiro filme coreano, assim, que eu vi. Eu achei muito bom, é muito bom esse filme. Mas aí que eu comecei a assistir intensamente, assim, eu comecei procurando, assim, pro cinema, novo cinema taiwanês, assim, que um amigo meu tinha me indicado para assistir. E eu gostei muito, assim, da narrativa, como é que foge, os enquadramentos, como é que tudo acaba fugindo, assim, no cinema hollywoodiano que a gente está acostumado, assim. E
às vezes são filmes longos, às vezes a gente pode até dormir no meio desses filmes. E aí tem uma coisa que é muito interessante, assim, nesses filmes, por exemplo, da Coreia do Sul ali, é que eles misturam tanto de temas ao mesmo tempo, assim, né, de formas narrativas. Às vezes o filme tá numa parte que ele vai para uma comédia, depois ele vira um drama e vira um terror, e vai misturando. Isso é engraçado, eu tava pensando sobre isso, e eu acho que, assim, não sei, né, aí agora é uma opinião minha, assim, uma ideia que talvez possa ser, mas é que talvez isso tenha vindo do quadrinho, né? Isso tem muito a ver com o mangá, assim, não sei se lá atrás o cinema deles já tinha isso, o que você acha? Então, tipo, o cinema de Taiwan é bem diferente do cinema coreano. Ele é bem lento, bem denso. Eu até vi um documentário do novo cinema de Taiwan com os diretores lá. Eu não lembro qual dos diretores falou, acho que foi de Tsai, não sei. E aí ele falou que ele dorme assistindo os filmes do fulano. Aí eu pensei, tudo bem dormir. Se o diretor diz que ele dorme, tá tudo bem, tá ótimo, ok. Pelo menos eu sou uma pessoa muito sonolenta, eu durmo em qualquer lugar. Mas do cinema sul-coreano, ele tem uma questão muito forte que eu identifico assim na narrativa como o Han. O Han, ele é um sentimento coletivo coreano que ele deriva muito dessa questão de tipo da Coreia, a Península Coreana ter sofrido muito com colonização, com invasões, tanto dentro do Japão quanto da China, mas principalmente do Japão, que não só colonizou a Coreia do Sul, como tipo, todos os aspectos dentro dessa colonização, que foram estupros em massa, massacre, enfim, muito apagamento da cultura, de apropriar da cultura coreana, enfim, acabar com a honra do povo coreano e perceber como que existe esse sentimento que ele é intraduzível, assim, que é um sentimento de angústia, uma raiva contida, como se você estivesse prestes a explodir e que você não sabe expressar isso de um jeito. Só que isso acaba aparecendo muito em produções sul-coreanas, assim, principalmente no que diz ao cinema. Eu acho que doramas são um pouco mais positivos, embora tenha isso também. Mas no cinema eu acho que dá para notar muito um Han presente em tipo Old Boy, em Parasita, em vários filmes, assim, tipo do Kinky-Duke, aquele A Casa Vazia, Handmaiden também, os filmes do Park Lee Chang-dong, eles têm uma questão assim muito forte de tratar com essa angústia, esse ressentimento generalizado e como eles canalizam isso. E eu percebo isso que, tipo, tem representações masculinas, assim, no cinema coreano que me intriga muito. Quando eu vejo filme coreano, às vezes eu fico meio, tipo, nossa, esse cara aí é igual meu pai. Mas explica. Mas eu fico vendo, assim, eu fico, tipo, vendo alguns comportamentos, assim, não só do meu pai, como em mim, pessoas coreanas que eu conheço, assim, mas, tipo, dentro da minha configuração familiar e tudo mais, como que algumas coisas batem de um jeito muito socrático, assim, na forma que eu absorvo, assim, alguns comportamentos, do jeito que eles são muito explosivos, às vezes, fica gritando, enfim, eu me identifico, eu vejo alguns trejeitos e isso cria uma relação muito afetiva com o cinema, assim. E eu posso dizer que o Bong Joon-ho foi uma grande inspiração, assim, para mim. Eu já vi quase toda a filmografia dele. Acho que eu vi quase tudo já dele. E um dos filmes dele preferido, que eu mais gosto, é um dos primeiros filmes dele, que é o Barking Dogs Never Bite. Ele aparece no Samtae-guk. Eu uso esses personagens desse filme, que é do Bong Joon-ho, que é aquela Dona Bai do Sense8 e outra atriz. E aí, tipo, tem umas cenas que ela tá de binóculo e tal, na cobertura. E aí eu trago essas personagens aqui, só que com outros diálogos, outras questões, e mesclo isso com outros filmes. Dá pra ver todos os filmes que estão aqui. Esse aqui eu acho que é de Rebelde do Deus Neon, do Tsai Ming-liang, que eu considero tipo um Akira taiwanês, só que tipo um Akira não ficcional, assim, um Akira tipo urbano, real, assim. Tem uma coisa muito Akira nisso. Esse aqui é do Terrorizer, essa cena. Esse aqui é Barking Dogs Never Bite. Aqui também tem tipo a Sumi aparecendo aqui, que é aquela personagem. E aí tem essa menina de binóculo, que eu fiz ela durante o laboratório de quadrinhos, assim. E aí eu trouxe ela de novo.
Esse aqui é de Yi, do Erdo Yang, do cinema taiwanês, essa cena. E aí, são esses personagens. Eu incorporei bastante, assim. E aí, no meu TCC também eu trago essa relação com o cinema bem forte, assim, que eu fui descobrindo outros diretores e tal, tipo a Naomi Kawase, que faz coisas autodocumentais e tudo. E outras diretoras mulheres também, que eu andei focando em produções de mulheres, tipo a Silvia Chang também, que aparece em alguns filmes, e ela é diretora também. Enfim, é uma expressão cultural que eu acho muito interessante, assim, para pensar em termos de narrativa. De pensar, tipo, a transição do tempo, o espaço, a fotografia, o enquadramento, diálogos, enfim. Eu tenho muito essa referência para mim, assim, dessa questão do cinema. Ah, que massa. E quais são suas outras referências, assim? Você já falou diversas referências, né? Mas, assim, por exemplo, nos quadrinhos ali, quais são suas referências? Olha, nos quadrinhos, eu tenho para mim uma referência bem forte, desde adolescente, o Azanuínio, de Boa Noite, Pum Pum. Sei. Ele é uma grande referência, assim, pra mim. Eu gosto muito dele desde adolescente. Boa Noite, Pum Pum é aquele mangá que eu sempre leio e sempre vou descobrindo novas coisas a cada leitura, assim. Antes mesmo de lançar no Brasil, ali online e tudo mais. Eu acho muito incrível como é que ele constrói cenários, tipo, é tudo perfeito. Tudo. Os personagens são ótimos, os cenários são perfeitos, a narrativa é incrível. Enfim, é um trabalho muito completo. E ele é uma grande inspiração para mim. Eu vi um documentário dele recentemente falando como é que ele cria os cenários, e eu achei muito legal. E aí eu perdi a vergonha de assumir que eu faço muito uso de fotografias e até mesmo de softwares 3D para poder fazer os cenários que eu faço. Ele também faz, ele faz Isaac, massa. Ele faz isso, ele tava mostrando como é que ele faz. Ele criou uma espaçonave com uma tampa de lixo, parece, de metal. Ele fez uma colagem maluca. E ele fez a colagem assim, e desenhou por cima. Assim, a ideia é meio, o processo é mais ou menos esse. Ele é muito detalhista. É um processo assim, não é tipo só trata a fotografia e coloca. Você faz o desenho, você faz todo o assombramento, toda a composição gráfica, assim. É um trabalho muito minucioso, muito dedicado, muito perfeccionista dele, assim. Tipo, no documentário dá pra ver isso. E ele usa um software 3D, assim, pra ver como é que, tipo, as luzes batem, ou, tipo, pra pegar ângulos muito, tipo, X, de cadeiras voando e tudo mais, assim. Mas, enfim, o Asano eu acho um mangaka muito completo, assim. Tem muita influência do mangá. Eu tô tentando me atualizar com um quadrinho ocidental agora, eu estadunidense, mas eu tô tentando me atualizar, porque às vezes me falam, fulano fez quadrinho tal, ainda não li isso. Aí eu entrei muito de paraquedas, assim, no cenário do quadrinho, mas eu tenho muita referência do mangá. E outra referência que eu tenho pra mim é o Taio Matsumoto, de Tekken Concrete, Sunny. Ele é uma inspiração bem forte, assim, pra mim. Eu primeiro entrei em contato com a animação e depois eu fui ler o mangá, assim. E o trabalho dele tem muito a ver com isso da cidade, né? Então tem a ver essas referências que você tem de prédios, de vistas da cidade, né? E outra influência muito forte para mim é um animador, que é o Masaaki Yuasa. O que fez recentemente 2 animes para Netflix que não são tão bons, não são os que eu mais gosto, mas tipo, ele é reconhecido mais por causa disso hoje em dia, se você falar, as pessoas sabem quem é. Ele fez Devilman Cry Baby, o recente, que tá na Netflix, e o recente que saiu agora foi o Japan Since 2020, que é um bem apocalíptico, assim. Não são meus preferidos dele, mas ele fez outras animações que são muito referência pra mim, que é Kaiba, que é meio, tipo, bem vibe de Astro Boy e tal, assim, parece bastante. Meio misturado com Pequeno Príncipe, bem distópico, na verdade, é bem legal. E tem outro que chama Tatami Galaxy, que é baseado em um romance, e tem uma prosa, assim, muito rápida, muito caótica, mas fala desse ciclo que nunca acaba, assim, de histórias circulares, assim, é muito interessante, assim, como é que ele cria a narrativa. Tem Mind Game, que é bem legal, que é literalmente um cara que toma um tiro no furico dele, não sei se eu posso falar, mas ele toma um tiro lá, é o começo, eu não tô dando spoiler, é literalmente o começo da trama. E aí ele encontra Deus, e aí ele tenta viver de novo, assim, tudo que a gente tinha vivido. Assim. É muito bom, é muito psicodélico, maluco, assim. E foi ele que adaptou Ping Pong, do Taio, foi ele que fez a animação do Ping Pong. E ele tem um traço, assim, tipo, muito orgânico e diferente do que a gente costuma ver
dessas produções muito em massa, assim, de mangás, assim, que é totalmente aquele rolê muito industrializado, tipo, muito padronizado os rostos, as narrativas, mas ele foge muito disso, ele experimenta muito, assim. Na Netflix eu sinto que ele se conteu mais, assim, mas ainda dá pra ver uma experimentação muito bacana, assim, dentro do trabalho dele. Muito bom. Massa. E ele fez também da Nekojiro, que é um curta da Nekojiro, que é uma mangaka underground dos anos 90, que também é referência pra mim, assim, que é tipo, são uns gatinhos, assim, que parecem meio Hello Kitty, mas eles são meio do mal, assim, então, tipo, é muito bom, é muito bacana, assim, só que ela cometeu suicídio, assim, bem no ápice da carreira dela, e ela foi pro cemitério dos mangás underground, assim. E ela saiu na revista Garo, você já ouviu falar? Sim, já ouvi uma. É do Japão, não é? E aí ela fazia parte dessa vanguarda, assim, dos anos 90. Sim. E aí tem essas referências pra mim, assim, em quadrinho. Que massa. E Ing, agora a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu queria que você falasse agora um pouco o que tem da Ing vindo por aí, assim, o futuro mesmo. O que você está trabalhando e o que você espera lançar nos próximos tempos aí? Bom, agora eu estou trabalhando em um projeto envolvendo esse festival, que a gente pode falar mais para frente. E eu estou com um projeto autoral, individual, solo, que geralmente eu faço muita antologia, colaborações, coisas curtas. Eu estou a fim de fazer um trabalho muito grande, vai demandar uma pesquisa muito intensa e tudo mais, mas o que eu posso falar, eu sou péssimo em guardar segredo, mas o que eu posso falar é que envolve narrativas assim, de várias famílias, que são asiático-brasileiras, tipo, pessoas coreanas brasileiras, cine-brasileiras, gente brasileiras, que se passam dentro do bairro da Liberdade. E aí tem um elemento nesse bairro que vão conectar a história dessas famílias, e cada família tem sua dinâmica. E, enfim, são várias histórias que eu estou desenvolvendo, mas eu estou ainda bem no comecinho, estruturando os personagens e tudo mais. Mas eu estou querendo que esse seja o meu grande lançamento. Assim. E a ideia é ser um trabalho maior, assim, né? Sim, tá bem embrionário ainda, mas eu tô estruturando, já tenho título, mas eu ainda não posso revelar muita coisa. Super expectativa, então. Ô, Ing, valeu demais aí pela conversa, ótimo papo. Você também ainda participa de várias aí programações no festival, né, durante a Faísca, então o pessoal que está assistindo vai ter a Ing em vários momentos aí do festival. Arranjar da minha cara. Não, imagina. E eu queria te agradecer muito pela disponibilidade do seu tempo aí para essa conversa e dizer que para a gente é muito especial ter sua participação durante o festival aí. Valeu, tô feliz demais que tá rolando a Faísca. Tô triste que não vai ser presencial, mas que bom que vai rolar mesmo assim. Eu acho bem bacana assim, ter propostas de pensar esses espaços de outras formas. Às vezes dá certo, às vezes pega, assim, feiras virtuais. Assim. Mas agora a programação tá bem legal. Agora está sendo um desafio, assim, para a gente pensar como fazer, assim, esse festival nessa experiência virtual, mas a gente vai junto com as pessoas também que estão, né, participando do festival, a gente vai construindo esse processo de forma colaborativa, né, nossa ideia. Mas valeu demais, Ing, abração para você. E em breve estamos aí, né, no festival.